Ouviram as cartas? Já estão embaralhadas? Está na hora de distribuir jogo. Bem-vindos ao Fora do Baralho. Todas as semanas um painel bem composto para debater política e políticas. Temos 4 cartas fora do baralho político-partidário, os nossos 4 ases, Susana Peralta, colunista do Público, Luísa Aguiar Conraria, que escreve no Expresso, e os colunistas do Observador, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida. Bem-vindos. Olá. 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 Eu sou a Vanessa Cruz, sou eu que distribuo o jogo. E antes de começarmos, deixem-me explicar aqui as regras para estarmos todos em sintonia. São muito simples. Na primeira parte, cada um dos nossos jogadores escolhe um naipe para classificar um acontecimento da semana, copas para destacar um acontecimento positivo ou não, porque a ironia aqui também vale e até cheira-me que já hoje, nesta estreia, vai haver aqui classificações com ironia. Ouros é aquele naipe que não consegue ser copas, paus para momentos ou protagonistas que possam merecer críticas e o naipe de espadas, não vamos esquecer-nos dele também, é o naipe mais cortante e arrasador. E muito importante aqui, nas regras, podem usar um trunfo em cada uma das partes para cortar a jogada do outro, mas só um trunfo em cada parte. É, no fundo, aquela oportunidade que têm para contra-argumentar. Portanto, meus senhores, é para dosearem muito bem as vossas interpelações, pode ser? Na segunda parte, temos a jogada da semana e debatemos o grande tema da semana, que marcou os últimos dias. Claro que hoje, como não podia deixar de ser, temos de ir às eleições internas do PSD, que são este sábado, dia 27 de novembro. Para já, vamos aos naipes. E, Susana Peralta, vou começar por ti. Escolheste Ouros por causa deste adiamento do início do ano letivo, do segundo período do ano letivo nas escolas. É uma das medidas de contenção da pandemia anunciadas pelo Governo e escolheste Ouros porque isto é assim um presente de Natal antecipado? É uma espécie de presente de Natal, é uma espécie de último diamante, não é? Ouros em inglês diz diamantes, por isso é mais uma pedrinha que brilha no currículo deste Ministério da Educação, daquilo que tem sido o que se tem feito à educação e o que se tem feito às escolas. Uma pedrinha no sapato natalício, então. Sim, uma pedrinha diamantina, vamos dizer assim, diamantícia, não sei como é que se diz. Por isso, o que é que eu acho disto? Acho que, quer dizer, vamos lá ver, é verdade que é só uma semana e que depois supostamente e objetivamente se recuperará no final do ano letivo, mas isto envolve alterações de calendários, envolve alterações de expectativas junto dos jovens, dos professores e dos alunos e num setor que já foi tão escangalhado pela pandemia, que na verdade isto é a face menos visível, mas que continua muito atrapalhado no funcionamento das escolas por causa das quarentenas que são impostas de cada vez que há um caso positivo numa turma. A DGS manda 14 dias toda a gente para casa. Portanto, estes jovens precisam de estabilidade, precisam que nós lhes contemos, que ter um calendário e depois cumpri-lo e parar com estas coisas que eu não tenho a certeza que seja de uma efetividade assim tão grande, quando nós temos um instrumento alternativo que tem sido muitíssimo usado nos outros países, que é o instrumento da testagem. Portanto, se é assim tão problemático ter toda a gente de volta às escolas, então que os testem todos à entrada. E já houve testagem massiva nas escolas. Já houve testagem massiva, nunca houve testagem, que eu saiba, a 100% dos alunos, mas que o façam. Há testes de saliva disponíveis, isso tem sido feito noutros países. Eu acho que é mais um ano letivo em que estamos a dar mais um péssimo sinal às escolas de que, no fundo, podemos chegar ali e com um mês de antecedência alterar calendários e mudar a vida das crianças e das famílias, e eu acho que já chega, porque isto está a ter custos muito grandes na educação das crianças, na saúde mental, na organização das famílias. Temos um dos países, estamos sempre a vangloriar-nos de sermos, julgo que somos o 5º país mais vacinado do mundo, enfim, somos os países mais vacinados do mundo, não interessa. Isso é bom, fizemos isso bem, porque é que temos de estar sempre a cair em cima das crianças? É uma coisa que a mim me faz bastante impressão. Posso jogar um trunfo? Podes, sim senhor. Eu não discordo do que a Susana disse, mas apenas queria chamar a atenção que podemos concordar com as medidas ou não, mas esta medida não surge isolada como surgiu no passado. No passado houve uma determinada altura em que as pessoas podiam fazer tudo menos ir à escola. Portanto, já se podia fazer tudo, ir à escola não. E na altura era obviamente absurdo e estava-se claramente a prejudicar as crianças e simplesmente não estava a ter o interesse delas em consideração. Neste momento, como foi anunciado hoje, isto parece integrado dentro de uma estratégia global, que é uma espécie de mini quarentena para o país inteiro, que é aquela primeira semana do 2022,
teletrabalho obrigatório, imagino que mais regras virão e que serão anunciadas posteriormente, mas, portanto, a ideia que está é que, a ideia com que eu fiquei, também posso estar enganado, é que ontem foi anunciado uma espécie de mini-quarentena para o país na primeira semana de 2022. E podemos concordar com essa mini-quarentena ou não, ok? Mas, digamos que as escolas não estão a ser postas, não estão a ser identificadas como um alvo Não a são ser as prejudicado. únicas Não são alvo a prejudicadas. bater. Um Podíamos fazer alvo ao a ser contrário desta prejudicado. vez, que era fechar os adultos em casa e deixar as crianças ir à escola. Isso era o que eu queria. Epá, e eu concordaria Eu contigo. sei que tu- sim, imagino que sim. Concordaria contigo. Muito bem. Elisa Aguiar Conraria, vamos até já a ti agora. Copas e copas para João Rendeiro. E é só para ele ou também para o Presidente da República? Não, isto foi uma semana difícil para escolher, portanto, Copas é o nosso naipe ternurento, não é? Fofinho, e esta semana foi fértil em acontecimentos fofinhos. Portanto, eu pensei também no Carlos Moedas, que foi almoçar com o amigo Paulo Rangel e ele explicitou que não era para o apoiar. Sempre, Portanto, sim. e eu Uma acho atenção. essa demonstração de Ficámos todos amizade. Observador até Sim. Essa captou demonstração de esse amizade momento. Temos eu fotografia. achei isso tornante, eu considerei a hipótese das copas para o Carlos Moedas, depois pensei no Marcelo. Mas ali foi porque me revi nas palavras de Marcelo, quando ele explicou que não podia aceitar o pedido de indulto de Rendeiro, porque já vinha fora de prazo. Fez-me lembrar as minhas conversas com os meus alunos, muitas vezes pedem muitas coisas, já está fora de prazo, já não dá. E portanto há ali uma relação de amizade e eu revi-me naquelas palavras. Mas pronto, no fim acabei por escolher Rendeiro, porque foi a entrevista que ele deu à CNN, teve ali uma série de pontos muito fofinhos e ternurentos, Pois não é? teve. Portanto, as saudades que ele tem da mulher, Das cadelinhas também. cadelinhas. das cadelinhas. Muito importante. Fiquei com uma certa dúvida, porque a mulher não foi ter com ele porque ficou com as cadelinhas, que não podem levar as cadelinhas, portanto ele está num país onde os cães são proibidos. Mas há sempre. Isso Pode é ser um uma indicador, pista, é não uma é? pista, não é? Portanto, deve estar num país onde os cães não são bem vistos, portanto isso é uma pista. Portanto, esse foi um momento ternurento. Claro que ele tem razão quando se queixa da demora do processo e de estar a montes há tanto tempo à espera de uma sentença transitada em julgado. Quer dizer, ele não tem culpa que o advogado peça recurso sobre recurso sobre recurso em manobras obviamente dilatórias. Aliás, ele até denunciou o advogado a dizer que fugiu por culpa do advogado, que lhe apresentou assim um plano de fuga para surpresa dele. Mas acho que aquele momento em que ele diz que vai pedir uma indenização 30 ao milhões de Estado, euros ao 30 Estado. milhões de euros, e anuncia que a vai doar a uma instituição de caridade, doar 30 milhões de euros a uma instituição de caridade não é para qualquer um. É muita Não, isso generosidade. toca no coração. É uma pessoa Muito. muito generosa. Isto toca é no uma pessoa coração, muito não é? generosa, Portanto, exato. Copas é o coração, não é? O naipe dos corações, portanto, isto toca no coração. Portanto, copas para João Rendeiro e para esta solidariedade, para esta caridade com essa indemnização ao Estado. E ele que diz que é um poderoso fraco e que não há lesados no BPP. Portanto, bem me parecia que ia haver aqui ironia nestas copas Não, de Luís Aguiar Não se Conraria. pode comover, não? Vanessa, então. Muito bem. E já que fomos aqui a João Rendeiro, tendo em conta que foi a entrevista de estreia da CNN Portugal, vamos já a ti, João Marcos de Almeida, porque tu escolheste precisamente o lançamento da CNN Portugal e o naipe que escolheste é paus. Paus. Porquê que é É paus? negativo. O que é que vês de errado aqui? 2 pontos. 2 pontos ambos negativos. Primeiro, há uma coisa paradoxal, porque ao mesmo tempo que se está a lançar uma grande marca internacional, a CNN, o modo como tudo isso foi feito demonstrou um provincianismo português, ou lisboeta, mais do que português, lisboeta, um paroquialismo que foi irritante. No meu caso Houve foi um irritante. evento com pouca Não, foi circunstância, irritante, porque 400 aquilo, pessoas, vamos lá dizer, altas a figuras do CNN, Estado, inclusive. Não, eu já cheguei a esse segundo ponto, ainda estou no primeiro. Sim. Foi o lançamento, não foi, portanto, Só o depois a lançamento, cerimónia. sim. O lançamento. Tiveram semanas a lançar. Aquilo basicamente é a TVI 24. Quer dizer, arranjaram 2 ou 3 caras novas, ou 4 ou 5, mas é a TVI 24, que não são caras novas. Já tinham estado no passado, ou vêm de outros canais. Mas isto foi uma estratégia de marketing da TVI 24 para conseguir contra os concorrentes e para ver se recupera audiências em Portugal. É como aquelas pessoas que acham que por mudarem de roupa vão mudar.
Mas quer dizer, e depois ainda houve outro lado patético. Eu acho que houve muita gente que acreditou que vai mesmo trabalhar para a CNN, que é absolutamente ridículo. Quer dizer, a CNN é uma espécie de um franchise. Quer dizer, as pessoas da CNN é mais ou menos como trabalhar no McDonald's em Portugal. Não há uma grande diferença. Portanto, este foi o primeiro ponto, que é ridículo, é paroquial, é provinciano. O segundo ponto foi a cerimónia. E a cerimónia leva-nos para uma questão um pouco mais séria e mais alargada, que é a cumplicidade chocante entre o poder político e a comunicação social que há cada vez mais em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa marcou presença, António Não, Costa, parecia, várias... parecia ao lançamento. Nós ficámos sem saber se a CNN está a substituir a TVI ou a RTP. Também havia um canal de notícias da RTP, como é que se chamava o canal de notícias da RTP? RTP3. Ainda existe? Existe. Ficámos sem saber se a CNN está a substituir a RTP3 ou está a substituir a TVI 24. Ficámos sem saber, porque estava lá o poder político todo. Quer dizer, e esta relação... há um ponto que é muito importante. A comunicação social deve procurar ser, quer dizer, também não tem que ser de maneira militante, mas deve ter nos seus instintos fundamentais, na sua maneira de ser, uma atitude antipoder. Uma atitude antipoder, de escrutínio do poder. Hoje em dia, a comunicação social, a grande maioria da comunicação social em Portugal deixou de desempenhar um papel de escrutínio do poder. Quer dizer, os jornalistas o que é que fazem? Falam com políticos, portanto, os políticos é que põem as notícias nos jornais e na comunicação social. Quer dizer, é lamentável. Toda a gente fala da liberdade, estamos quase a comemorar 50 anos do 25 de Abril, uma sociedade pluralista, livre, mas para uma sociedade ser pluralista e livre é fundamental que haja uma comunicação social forte e independente. A comunicação social em Portugal é cada vez menos independente, está cada vez mais dependente do poder político. E, sobretudo, temos o poder político, e aqui tanto aplico ao governo socialista como ao Presidente da República, que são mestres em manipular e usar a comunicação social para prosseguir os seus interesses políticos. Portanto, tudo isto é lamentável. Não é CNN nenhuma, continua a ser a TVI 24, as pessoas que acreditam que vão para a CNN deixem de ter ilusões, aquilo é a TVI 24, e aquela cerimónia foi lamentável porque mostra a cumplicidade entre um órgão de comunicação social e o poder político. Portanto, este lançamento de uma marca de renome internacional merece as tuas críticas. Aliás, eu uso só aqui um trunfo só para reiterar. É interessante se as pessoas forem verificar online, fazem uma pesquisa e rapidamente verificam que os países que têm, digamos, um franchise da CNN, é o Brasil, a Turquia, o Chile, as Filipinas. Portanto, nós não vemos a CNN alemã, não vemos Reino Unido, França. E esses países, que são muitíssimo mais ricos do que nós, não existe. Além disso, acho a CNN norte-americana original particularmente um canal pobre de televisão. Mas isto já são as minhas preferências políticas, mas acho que a CNN vamos lá ver como é que corre a CNN voz oficial do Portugal, Partido também Democrata nos Estados Unidos. tem poucos Não, até dias faz ainda. sentido. A CNN nos Estados Unidos é uma voz oficial do Partido Democrata. Porque há vozes oficiais do outro, não é? Claro, absolutamente. Portanto, faz todo o Não, sentido. mas Sim, faz sim, todo o sim. sentido. E é assumido. Mas é assumido, exatamente. Mas esse é o Isso é ponto. bom. Mas em Portugal não é assumido. Pois Em Portugal não é tens razão, assumido. Não, isso é um Não, problema. esse é o ponto. Eu não tenho importo toda a nada razão. que se assuma. Claro, Por exemplo, claro. Em Espanha, o El País assume que é um jornal de Assume. esquerda, o ABC ou o El Mundo assumem que são jornais de direita. Em França, o Le Monde é um jornal de esquerda, o Figaro é um jornal de direita. Está assumido. Está assumido. Acho muito bem. E uma pessoa pode fazer coisas de direita e de esquerda com qualidade. Com qualidade, tal como pode fazer coisas de direita e de esquerda sem qualidade nenhuma. Mas pode fazer com qualidade, esse não é o problema. Mas em Portugal há este mito que a comunicação social deve ser independente. E por trás desta pertença à independência é cada vez mais dependente do poder político. É muito pior, ou seja, é mais dependente em Portugal do que muitos que se dizem de direita ou de esquerda são nesses países. Acima de tudo porque não tem dinheiro e acima de tudo porque necessita do poder político como mecanismo de ir buscar... Isso já nos leva à história da compra da TVI, como é que Sim, ela foi sim. feita. Isso Sim, são sim, outras sim. histórias que não temos tempo. Já vai para além do jogo das cartas, mas não deixa de ser um Pode tema ser que fique interessante. para outros fora do baralho. Jorge Fernandes, ficaste para o fim, mas ficaste com o mais sombrio dos naipes, tu e as tuas espadas para a Ministra da Saúde e aquelas declarações sobre a resiliência dos médicos. Bem, eu acho absolutamente sombria a maneira como o Governo trata os profissionais de saúde. Depois de António Costa, em 2020, ter dito, enfim, foi em off, no Expresso, mas saiu cá para fora, ter chamado cobardes aos médicos, a Ministra da Saúde disse esta semana no Parlamento
no fundamental, que os médicos deviam deixar de ser piegas e tinham que ser mais resilientes, porque, segundo ela, a competência técnica não chegava. Houve várias pessoas ligadas ao Partido Socialista que nos últimos dias, no fundo, tentaram lavar a coisa de uma certa maneira e que aquilo foi tirado do contexto, etc. Eu escrevi aqui a frase e cito em 30 segundos. Ela, a dada altura, diz: bem, estes profissionais são de facto chamados a profissões extraordinariamente exigentes e é também bom que todos nós, enquanto sociedade, pensemos nas expectativas e seleção destes profissionais. Portanto, ela está a começar aqui a falar no modo como estes profissionais são selecionados. E depois continua a Ministra dizendo que, porventura, outros aspectos, como a resiliência, são aspectos tão importantes como a sua competência técnica. Fim de citação. E, portanto, isto significa que a Ministra está a dizer que nos processos de seleção dos profissionais de saúde a competência técnica é tida em conta, e, enfim... Mas a resiliência... No entanto, aparentemente, a resiliência destas pessoas não é tida em conta. No governo é só a resiliência. No governo é essa mesma resiliência. É só a resiliência que conta. As competências já não contam. Digamos, Sim, não podes aumentar o nível de exigência na seleção, porque se abrem concursos e eles ficam vazios, se lhes pões mais um critério não, mas acima isto, de quer dizer, resiliência, ou seja, qual for, eu acho... às moscas. Estas declarações de Marta Temido, de uma arrogância absolutamente inqualificáveis, de uma falta de tato, sem O fim. bastonário da Ordem dos Médicos veio dizer, na Rádio Observador até, portanto, ele falou não só numa ofensa imperdoável, como sugeriu, de resto, que a Ministra da Saúde seja substituída. Não, isso era vai Tudo acontecer bem por que o definição. Governo está a prazo, está a não é? prazo. Certo. Quer dizer, eu acho que todos os portugueses, sem exceção, viram a maneira como os profissionais de saúde foram abnegados durante a pandemia e, portanto, acho que estas palavras da Ministra são absolutamente ridículas. Pois o bastonário até chega mesmo a dizer que o que a Ministra quer é fazer dos médicos escravos, e escravos com uma mordaça. Exatamente. Não, e depois há a velha questão da exclusividade, mas ninguém tem exclusividade depois de anos a fio de formação com 2.000 euros por mês. Quer dizer, quando eles quiserem pagar a exclusividade, pagam a exclusividade com um salário digno e competitivo. Sendo assim, não quer dizer, ninguém pode... Nós contribuímos. E eles, nós. Mas portanto, não é só uma questão de salário, é uma questão também das próprias condições Claro, de trabalho claro. nos hospitais, da Com certeza. organização das equipas, do teu tempo de gestão. Bem, mas eu uso o versus salário, tempo depois. digamos, Pronto, como sim, mas uma... são as condições de trabalho Enfim, todas que, de exatamente, facto, mas eu uso o são, salário... são muito... Portanto, não são- pode haver uma expectativa... Não se respeita ao trabalho destes Exatamente, profissionais quer de dizer, não saúde. pode haver uma Não é por acaso expectativa- que os concursos ficam às moscas, não é? Com certeza, e, portanto, não pode haver uma expectativa de uma, digamos, ter uma exclusividade, porque há uma sem dúvida, um viés ideológico por parte dos partidos de esquerda, a que o Partido Socialista, infelizmente, aderiu. Aliás, a revisão da lei de bases da saúde foi um momento infelicíssimo, e o Partido Socialista aderiu, e o interessante é que aderiu sem ter recursos, sem verificar antes se tinha recursos financeiros para fazer o que pretende fazer, que é fazer um sistema puramente público. Isso é um modelo possível, eu não tenho nada contra esse modelo, mas se quisermos fazer esse modelo, temos que assumir que precisamos de determinado tipo de recursos financeiros, determinado tipo de recursos em termos de equipamento, logísticos, etc, etc. E por último, só para rematar, o que eu acho ainda mais impressionante, neste caso, como em tantos outros casos, Cabrita, enfim, com as várias coisas que fez, o João Gomes Cravinho, que não informou o Primeiro-Ministro quando já tinha informado as Nações Unidas. O que eu acho impressionante, o que eu acho impressionante em Marta Temido e no Partido Socialista em geral é a capacidade de escapar ao escrutínio público e como declarações destas, que em qualquer outro governo teriam levado imediatamente a um bruá público. São resilientes. São precisamente, são muito resilientes. E a pedidos de desculpa. Precisamente, quer dizer, portanto, o bastonário da Ordem dos Médicos falou, disse que realmente era incompreensível, com toda a razão, e, no entanto, temos naturalmente os spin doctors do PS nas televisões e nos jornais. O Ministro da Saúde de um governo do PSD e do CDS, a dizer uma coisa. Quer dizer, e portanto, se não seria igualmente grave, tinha que se demitir no dia seguinte. Não, mas o que seria a reação? Claro, Aqui não claro. faz sentido. No dia seguinte aqui não faz sentido. Não. Eles vão, Eleições daqui a um o mês. Com governo vai certeza. cair agora. Sim, de- também. Não, com certeza, Não quer faz dizer, o governo sentido agora está em admitir gestão, isso. mas eu acho que como um ato simbólico, aliás, eu acho que isso inclusive diminui os custos para o Primeiro-Ministro de a retirar do governo, na medida em que pode simplesmente dizer, bem, eu vou assumir o custo político disto e a Ministra da Saúde sai e não Mas tenho... se calhar
Jorge, se calhar ela quer sair do governo, ela está a seguir o exemplo dos com médicos, certeza, ela se calhar com quer ir certeza. trabalhar para um sítio onde tem um Agora, salário melhor. isto, quer dizer, eu acho fascinante a maneira como o Partido Socialista consegue gerir e consegue controlar a narrativa pública e publicada. E São as consegue CNNs isto, deste país. graças às CNNs e afins, e não acontece nada. E é fascinante que Eduardo Cabrita abriu uma investigação e foram verificar os restos do papel higiênico do senhor que morreu. do falecido. Não, Enfim, não. Um caso O absolutamente Cabrito, lamentável. mas não se, o Cabrito é um caso, não é, é muito Enfim. mais chocante, não se pode Não, mas é comparar. apenas um Sim, padrão. Morreu uma pessoa, Sim, morreu uma eu Temos de pessoa. estabelecer um quer dizer. padrão, digamos, de falta de accountability de todas estas pessoas. O caso do Cabrito é falta de humanidade mínima. Sim, quer mas, dizer. não deixa de- Sim, mas é de facto impressionante que se uma pessoa 6 meses depois já sabe que o senhor foi cagar, mas não sabe Não que sabe. a velocidade aqui ao carro. Quer dizer, Onde é que está o carro? Não sabe. É que não sabe onde é que ele está. O carro está quer escondido, dizer, está em por parte amor de incerta. Deus. Inacreditável. É uma falta, Eu julgo que foi uma coisa. sim, é temos tempo. O ministro da. Estamos quase. Eu se calhar já, não sei se é bem um trunfo, mas não, eu acho as declarações da Ministra da Saúde completamente lamentáveis e acho vergonhoso destratar os profissionais de saúde e quer dizer, já aqui disse, nós estamos com um problema de contratação e de manutenção das equipas nos hospitais, destratá-los é a pior coisa que se pode fazer. E além disso corremos outro risco que é aliás um dos riscos da questão da dedicação plena, como eles a chamam, que é o risco de acabarmos por ter nos hospitais públicos médicos piores, por exemplo, aderindo à dedicação plena, pessoas que têm menos alternativas, melhores noutros sítios. Está tudo mal, mas quer dizer, compará-lo ao Cabrita também não, porque apesar de tudo é uma pessoa que durante esta pandemia, com todos os defeitos que tem, com toda a inabilidade política, e Não, mas eu não certamente com estava a muito comparar desrespeito. diretamente, Não, estava a eu fazer sei, um padrão mas eu percebo, mas repara, sistemático. e ela do também está governo. com os nervos completamente em franja, não é? Isso, apesar de Mas se tudo. não tem E numa capacidade, situação. demite-se. Pois, claro, Eu claro, nunca claro. tive, Tipo, Quer dizer, não se compara. faltam 2 Há, meses há um, para há, as um, eleições. há um cansaço também da pandemia Não, e mas foi há um aqui cargo um muito ponto. exigente E ela do está Ministro no da seu olho do Saúde. furacão, Há não é? um É ponto que Ministério muito a Susana tem toda a razão. O Cabrito não se compara a mais nenhum caso Não, deste ok, governo. então Sim, se foi, calhar foi, eu o ministro, exagerei, mas foi o enfim. ministro com mais casos neste, Não, mas é aquele neste caso governo até específico da agora. autoestrada, não são os Especificamente outros. perversos, não é? Perniciosos, como esta questão do que é que do tipo que foi eu estou-me a esquecer agora do nome dele, mas da pessoa que foi atropelada a estar a cagar, como diz o Luís, quer dizer, é demasiado pernicioso. Aqui a ministra é numa situação de enorme tensão no Parlamento, numa coisa que ela sabe que está-lhe a arrebentar as mãos, que é não ter médicos. Usas os verbos que queres, mas não culpes a mim. não é? Pois é, desculpa, tens razão, eu estou só a dizer. Vamos deixar agora mais debate para a segunda parte. Vamos às contas. Penso que usámos 3 trunfos nesta primeira parte. Fazemos aqui uma pausa. Já voltamos na segunda parte. A jogada da semana, o grande tema da semana, e como não podia deixar de ser, é o PSD, as eleições diretas deste sábado. A escolha é entre os valetes Rui Rio e Paulo Rangel. Estamos de volta ao Fora do Baralho com a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida. É tempo da jogada da semana e, como prometido, vamos ao PSD. Rui Rio dizia que não ia fazer campanha interna, mas apostou as fichas todas na Madeira e de lá foi avisando o adversário de que teria de fazer um curso intensivo se quer chegar a primeiro-ministro. Ora, Paulo Rangel tem andado pelo continente e tem tido resposta na ponta da língua para Rui Rio, tem colado Rui Rio ao mero cargo de vice-primeiro-ministro. E é aqui que entram, já a pensar nas legislativas, os cenários pós-eleições. O atual líder do PSD não tem linhas vermelhas à direita, mas também não tem à esquerda. Já Paulo Rangel é um pouco mais ambíguo. E começamos precisamente por aqui, Susana Peralta. Ainda esta quinta-feira, em entrevista ao Observador, Paulo Rangel garantia que o projeto que tem para oferecer não é para viabilizar políticas do PS. Diz também que não vivemos numa espécie de maionese em que somos todos iguais, foi a expressão que ele usou, mas não responde concretamente se daria ou não a mão a um governo minoritário do PS. Esta questão merecia já uma maior clarificação, ou isto faz parte do jogo, é para convencer os militantes, tendo em conta que estamos mesmo com as diretas à porta? A minha resposta a essa tua pergunta é sim e sim. Por um lado, é óbvio que nós, enquanto eleitores, queremos uma maior clarificação, porque é super importante perceber, quando formos votar no dia 30, em que projetos é que estamos a votar, e é muito pouco provável que qualquer voto que tenhamos seja num projeto de partido que consiga depois ser governo sozinho, pelo menos sem acordos de incidência parlamentar, tendo em conta que estamos, enfim, num momento de bastante incerteza e de um caminho para a fragmentação do Parlamento.
Por outro lado, e por isso é que, enfim, o Paulo Rangel é político e eu nunca poderei ser político, eu percebo perfeitamente porque é que ele não pode, neste momento, dizer uma coisa dessa. Ou seja, ele está a querer virar o partido para a direita, está a querer diferenciar-se do Rui Rio, que, quando fala, tem muitas vezes por trás como é que se diz, um fundo que diz PSD ao centro, não é? O Paulo Rangel quer que o PSD seja um partido de direita, quer ir buscar eleitorado de direita nas eleições, quer ir buscar eleitorado, certamente, digo eu, dos partidos à sua direita, da Iniciativa Liberal, do Chega, provavelmente também, e, portanto, por isso mesmo tem que dizer que o projeto dele, ou seja, da posição onde o PSD está no espectro partidário, não é? O Rio olha para um lado e para o outro, e o Rangel está a dizer que só olha para a direita, porque esse é o momento em que ele se sinaliza, não só nas eleições internas, como um projeto de facto alternativo ao do Rui Rio, como também já está a dar uma mensagem aos eleitores de direita, à direita do PSD: votem em mim que eu depois não vou usar os vossos votos para eventualmente viabilizar um governo do PS, ou enfim, políticas do PS pontuais. Agora, se eu acho que ele pode garantir-nos isso, acho que não. Acho que não, porque eu acho que aquilo que vai surgir no dia 1 de fevereiro, ou dia 31 de janeiro, peço desculpa, vai ser, neste momento é tudo uma grande incógnita, e eu acho que nenhum partido está genuinamente numa posição de dizer que não vai dar a mão. Enfim, eu julgo que há algumas geometrias que são muito improváveis, não é? Viria com muita dificuldade, sei lá, a Iniciativa Liberal dar a mão ao PCP. Acho que essas não é? Portanto, há coisas que são objetivamente impossíveis, mas há muitas delas que provavelmente vão ser possíveis. E há aqui este fantasma do Bloco Central e Rui Rio defende que as eleições se ganham ao centro, até garante que tem ouvido, ele na Madeira disse isto, que tem ouvido muito socialista dizer que se for Rui Rio o eleito nestas diretas, que até vota no PSD e não no PS. No último artigo que escreveste aqui, João Marques de Almeida, dizes que o centro é para líderes sem coragem ou sem convicções. E é o que está aqui em causa com o Rui Rio. Na minha opinião, essa não tinha escrito. O meu ponto, quer dizer, é simples, também é, eu gosto que haja justiça e igualdade. Eu gostava que o PSD fosse como o PS à esquerda. Já alguém ouviu algum líder do PS dizer que não é de esquerda? Eu nunca ouvi. Ninguém do PS tem vergonha de ser de esquerda. O PS não tenta disfarçar e dizer: nós somos de centro, para ir buscar os votos à centro-direita. O PS assume que é de esquerda. O António Costa, eu disse isso no artigo, no dia em que fracassou uma solução à esquerda, disse no Parlamento, com orgulho, e admiro a coragem e a convicção de António Costa: eu nasci à esquerda, eu sou de esquerda, serei sempre à esquerda e quero governar à esquerda. E que o falhanço era uma derrota pessoal dele. Porquê é que não há? Quer dizer, 50 anos, quase 50 anos depois de não há um líder do PSD que tenha a coragem de dizer: nós somos um partido de direita. Mais uma vez, em todos os países da Europa existem partidos de direita, não é? Quer dizer, não é uma coisa do outro mundo. Mas não tem coragem. E o Rui Rio, quer dizer, eu acho, das coisas que mais me custa em política é o disfarce, é a falta de clarificação. E o Rui Rio, quer dizer, ou então o Rui Rio é mesmo de esquerda, mas não devia estar no PSD. Porque o que acontece, e tem acontecido sempre, é que o eleitorado do PSD normalmente está sempre mais à direita do que os dirigentes do PSD. E ao mesmo tempo, é por causa destas posições de dirigentes do PSD, sobretudo do Rui Rio, que se deixa margem e espaço para aparecerem partidos como o Chega. Porque se o PSD não se diz direita, está a permitir que apareçam outros partidos oportunistas à direita. E Rui Rio não consegue perceber o que para mim é elementar. Agora, em relação ainda à campanha, gostaria só de fazer 2 pontos interessantes. Qual foi o grande ponto desta semana? E falámos nisto há pouco, o Luís falou nisso. É óbvio que Carlos Moedas apoiou o Paulo Rangel. É óbvio, apoiou. Ele diz que são grandes amigos. Não, apoiou o Paulo Rangel. E eu acho que ele fez bem em apoiar. E mais, apoiou de uma maneira muito inteligente. Porque apoiou dizendo: eu concordo que o PSD deve ser uma alternativa muito clara ao PS. Foi assim que eu ganhei as eleições em Lisboa e acho que ele, no fundo, está a concordar com a estratégia de Paulo Rangel e fez bem em apoiar Paulo Rangel. E quem foram 2 pessoas que esta semana apareceram a apoiar Rui Rio? Ferro Rodrigues e o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo. Sim, Santos que Silva. preferem dito, ter não? Rui Não, Rio são esses dois. e não Paulo Está Rangel como líder. Socialista, Está tudo dito. O último caso de sucesso do PSD que ganhou as eleições na capital do país apoia Paulo Rangel.
Os apoiantes que apareceram esta semana de Rui Rio são dirigentes do PS e ministros do PS. Está tudo dito, quer dizer... E Rui Rio perdeu apoios importantes. Se os militantes do PSD que estão a ouvir este programa não percebem isso, então não percebem nada. E Rui Rio, como eu estava a dizer, perdeu esses apoios importantes. Isto pode ter peso para o voto dos militantes? Isso não sei. Eu não conheço o PSD, não sou militante, não conheço. Quer dizer, conheço muitas pessoas do PSD, mas não conheço como é que o partido funciona, não sei quais são a lógica de eleição do PSD, não sei qual é o peso de Pito Balsemão, de Ferreira Leite, no PSD hoje. O próprio Moraes Sarmento, Moraes que é vice Sarmento, de Rui Rio. Moraes Sarmento apoia Rangel. Quer dizer, não. Deixar de apoiar Rio? Obviamente, temos de ser claro do que dizemos. Os políticos têm que ser ambíguos em algumas formulações, em alguns momentos da sua vida política, mas nós aqui podemos ser claros. Moraes Sarmento apoia Paulo Rangel, objetivamente. Portanto, não sei qual será o impacto dessas pessoas no resultado final. O que eu ouço de pessoas do PSD, que conhecem melhor o partido, eu tive 10 dias seguidos em Londres, tenho acompanhado pouco, é que as eleições estão muito renhidas. Estão renhidas. Rui Rio combate, é combatente, estão renhidas, talvez com um ligeiro favoritismo para Paulo Rangel, mas não nos podemos esquecer... E Rui Rio esteve 2 dias esta semana na Madeira, que tem 3 mil militantes e pode ser aqui também Paulo Rangel importante. também esteve lá 2 dias, só que foi no princípio da campanha. E Alberto João Jardim apoia Rui Rio. Sim, mas Miguel Albuquerque apoia Paulo Rangel. Bom, apesar de tudo, calculo que Miguel Albuquerque neste momento tenha mais influência nos militantes do PSD na Madeira que o Alberto João Jardim. Quer dizer, é que Portugal também é um país onde as pessoas parecem que são imortais. Quer dizer, por amor de Deus, já chega de Alberto João Jardim, quer dizer, faltava agora mais nada que o Alberto João Jardim decidisse o voto dos militantes do PSD na Madeira, cara. O Alberto João Jardim foi horrível, porque ele disse qualquer coisa como o Rangel ser um homem instável, ou uma coisa assim, que é uma espécie de homofobia velada, que eu achei de um mau gosto. Sim. Eu não sou do PSD, eu não sou do Rangel. Como é que é possível? Lá está, é gente não só eterna, como ainda por cima realmente muito ultrapassada, porque esta coisa do homem instável a mim incomodou-me imenso. E eu espero também que os militantes este ponto do geracional acho que é um ponto muito importante, que eu gostaria de sublinhar, há aqui uma semelhança entre Moedas e Rangel. Moedas e Rangel são 2 políticos que começaram na vida política ativa no século XXI. Paulo Rangel foi secretário de Estado em 2005 e Moedas foi secretário de Estado em 2011. Os primeiros cargos políticos começaram na vida política de Passos Coelho. Rangel de Santana Lopes. Rui Rio, António Costa e outros são políticos do século XX. Quer dizer, não quero também, quer dizer, por um lado, não é bom que hajam imortais, mas também não quero acabar com a carreira política das pessoas. Mas a verdade é que temos aqui 2 políticos, há aqui um elemento geracional que eu acho que é relevante e é importante. Temos 2 políticos do século XXI, neste caso Rangel é o candidato, Moedas apoiou, e Moedas tem sobressaído por causa do resultado eleitoral de Lisboa, que foi realmente um resultado importante. Rui Rio é um político ultrapassado, na minha opinião. Aliás, nota-se, Madeira, mais um exemplo. Quem é que apoia o Rui Rio? Alberto João Jardim. Quem é que apoia Rangel? Miguel Albuquerque, que apesar de tudo, quer dizer, pode ter. Eu não o conheço bem. Não consigo avaliar a governação dele na Madeira. Há quem diga bem dele, há quem diga menos bem dele. Mas, apesar de tudo, é um político mais moderno, é um político de outra geração em relação ao Alberto João Jardim. E teve uma virtude. Chegou ao poder no PSD da Madeira combatendo o Alberto João Jardim. Eu acho que na política o combate é importante. O confronto. E Rui Rio falhou esse confronto ao não querer debater com Paulo Rangel? Rui Rio é ótimo para combater os militantes dentro do PSD. Para fora do PSD ele não combate ninguém. Aproveitando esse ponto de confronto político, não podemos também deixar de olhar para o debate, o único debate que não foi debate que aconteceu esta semana entre os 2 candidatos. Estiveram os 2 na RTP, foram as mesmas perguntas para cada um, mas foram entrevistas separadas e nenhum sabia o que é que o outro tinha respondido. Portanto, isto foi assim um bocadinho confuso e algo inédito, não é? Mas foi nessa altura que começaram a subir de tom aquelas críticas, aquelas farpas que trocaram ali à volta de quem é que é mais capaz para ser primeiro-ministro, para esfiar um governo. O PSD, Jorge Fernandes, seja qual for o líder que sair deste fim de semana, tem alguma hipótese de ganhar as legislativas? Bem, de acordo com as últimas sondagens, não. Enfim, acreditar nas sondagens, não. Que nem sempre acertam, como vimos em Lisboa, não é? Sim, quer dizer, mas apesar de tudo, eu acho que não é um problema tanto das sondagens, mas de facto ainda estamos a 2 meses e meio, quer dizer, a 2 meses das eleições,
Repare-se, quer dizer, as medidas que hoje António Costa veio anunciar, a pandemia, apesar de tudo, continua bastante volátil e ninguém sabe exatamente que tipo de efeito é que terá e qual é a situação que o país estará, em que o país estará na altura das eleições. Relativamente ao PSD, eu queria dizer aqui uma coisa que eu acho que tem estado, e eu tenho pena que nem Rui Rio nem Rangel tenham clarificado isto, porque é a maneira absolutamente clara de falar sobre política de alianças. Independentemente de qual o líder do PSD que ganha, se a 30 de janeiro, seja Rui Rio, seja Rangel ganhar, isso implicará necessariamente uma demissão de António Costa. E, portanto, exigir que Rui Rio ou Rangel, neste momento, se esclareçam cabalmente se vão fazer um governo minoritário, se estão à espera de um apoio do PS, é um pouco tonto, na medida em que, quer dizer, se eles ganharem, António Costa perde, António Costa, se perdendo, tem que se demitir, e depois, quer dizer, quem é que virá? É muito diferente se vier Pedro Nuno Santos, do que, por exemplo, se vier, não sei, Ana Catarina Mendes. E, portanto, quer dizer, ou Francisco Assis, enfim, independentemente de quem seja, o meu ponto aqui é o seguinte, a política de alianças do PSD, se o partido conseguir ganhar as eleições a 30 de janeiro, isso levará a uma mudança na liderança do outro partido, necessariamente, que fará com que nem Rangel, nem Rio se possa comprometer neste momento com esses cenários pós-eleitorais. Com qualquer cenário pós-eleitoral. Mas onde o Rangel, o ponto em que ele mais fugiu à pergunta não era esse cenário, era o cenário do PSD ficar em segundo. E ele fugiu às perguntas, quer recusando a dizer se demitiria ou não. Portanto, vamos ter a hipótese de, eventualmente ele continua, ele viabiliza um governo PS ou não. E ele fugiu mesmo a essa pergunta. Não, eu acho que ele... A questão de se ficarem à frente, eu concordo contigo, mas também acho que se ficarem à frente não é propriamente muito complicado. Conseguem uma maioria relativa à direita, mesmo... Não é. é Pode-se repetir 2015. Pode-se repetir 2015, matematicamente. Não houve um governo de direita. Sim, não, isso pode acontecer, mas isso pode acontecer, mas o cenário que o Jorge estava a pôr era da demissão do António Costa. Sim, mas quer dizer, se António Costa perder... Com a submissão de António... Foi o que ele disse. Decidam-se, caramba. Qual é o cenário com que querem que eu trabalho? Que o António Costa fica em segundo e mesmo assim governa, ou que o António Costa fica em segundo e se demita? Porque eu tenho argumentos diferentes há o cenário de... Não é esse, Luís. É esse, pronto, PSD o António ganha, Costa demite. mas a esquerda tem maioria. Pronto, então muito bem. Então vamos admitir que o António Costa sai. Não, vamos imaginar que o PSD ganha, que a esquerda tem maioria. Eu estou a assumir que António Costa só se pode demitir. Pronto, então vamos admitir que o António Costa se demite. Bom, portanto, o cenário é o nesse caso, eu não acredito mesmo que o PS, ali a mudar de líder, consiga fazer Se o Pedro Nuno Santos estiver na liderança... Não é se o Pedro Nuno estiver na liderança, eles têm de eleger o líder também. Ele não está já na liderança, tem todo um processo eleitoral. Demora, não é? E, portanto, enquanto demora, o PSD vai formar Pedro Nuno governo. Santos seria mais fácil reeditar a geringonça. Eu não Se Costa consigo... perder as eleições, mas houve a maioria de esquerda, não se vai demitir. Eu acho que o Luís está... Eu concordo com esta análise do Luís. Isso aqui não... Mas quer dizer, não concordo é que Rangel tenha que clarificar a sua política de aliança agora. Acho que só deve, aliás, falar nisso depois de ser eleito líder do PSD. Não, eu concordo quando dizes isso. Porque eu não sou militante do PSD, portanto eu estou-me nas tintas para o que se passa amanhã. Mas aí, se calhar ao contrário da Susana, eu acho que ele tem mesmo a obrigação de ser claro antes Mas da, então da António eleição. Costa também tem. Exatamente. E António Costa também. O problema é que António Costa E não António é claro. Costa também. E António Mas eles Costa não vão também. ser, não é? E Vão António continuar Costa na também. ambiguidade. Eu acho que é bom, quer dizer, eu percebo perfeitamente o que os políticos querem. Os políticos querem receber os votos para depois decidirem o que fazer com os votos de acordo com o que lhes parecer melhor. Mas isso é ao contrário. No momento da eleição, o soberano somos nós. Nós é que temos de saber o que é que eles vão fazer com os nossos votos para nós decidirmos em quem é que votamos. Mas eu estou completamente de acordo contigo. E a minha decisão é muito diferente consoante a política de Mas aliança. a teoria de 2015 é que nós elegemos deputados. Com a Acabou. qual eu não Tudo discordo, bem, tudo atenção. bem. E muito bem, eu concordo com essa teoria, mas eu assim quero saber o que é que os sendo- deputados vão fazer. Não, quero saber o que é que os deputados vão fazer. Mas eu concordo completamente Eu quero saber o que é contigo. que os Eu deputados só vão acho que fazer. eles E eu não vão voto, dizer. eu pessoalmente, mas eu também, o meu voto é um voto, não tem impacto nenhum na eleição nacional. Mas eu pessoalmente não votarei É o em voto nenhum mais partido importante para quem isso para não ti, seja Luís. claro. Não, eu gostaria Não, isso para de mim não saber é. qual é a política de alianças, tanto de um como do outro. O meu irmão sem uma vez dúvida. disse-me, tinha uma expressão que me pareceu engraçada, que foi: o voto é a arma do povo. O que quer dizer que no dia a seguir à eleição nós ficamos desarmados. E, portanto, antes da eleição, eu tenho de saber o que é que vão fazer quando eu ficar desarmado.
Portanto, é desejável haver aqui maior não, clarificação. É com eles, cá está, é com eles e as pessoas votam quem querem. Agora, se eles não clarificarem, eu votarei em quem seja claro. Mas eu estou totalmente de acordo Não com o Luís, votarei que é nesses. só deixar isso claro. Eu também acho que é super importante. Acho que isso não vai acontecer, que é diferente. Portanto, não estás a usar trunfos, estás de acordo. achas E já que estamos a falar muito de António Costa, será que ele está a esta hora muito confortável na poltrona, em casa, a assistir a esta luta interna do PSD? É para mim essa Pode ser para pergunta? ti, Se eu acho que... Susana, sim. Não, eu acho que... O que é que eu acho sobre isso? Acho que não. Quer dizer, acho que por um lado, sim. Ou seja, que por um lado, ele, aliás, o António Costa tem estado muito numa postura de eu sou Primeiro-Ministro, tem estado a continuar a governar. Agora, pronto, esta semana houve a questão da pandemia, da reunião do Infarmed e não sei o quê. Anúncio de E novas até medidas, chegou, está bastante ocupado. eu recordo que aqui há umas semanas ele deu uma entrevista à RTP onde até anunciou que depois, se fosse eleito, implementava medidas com efeitos retroativos. Portanto, ele está completamente a comportar-se como eu sou o Primeiro-Ministro desta coisa, houve aqui agora uns incidentes, mas eu vou continuar a ser o Primeiro-Ministro. E desse ponto de vista, acho que ele está meter-se completamente fora desta luta que está a haver no PSD. Agora, se ele estava ou não estava mais descansado com o Rui Rio como opositor, eu acho que provavelmente ele estava. Portanto, Eu só quero usar aqui um trunfo, só para discordar da Susana relativamente ao conforto de António Costa. Eu acho que este conforto pode ser um conforto aparente, porque o aparente favor que Rio lhe está a fazer em não fazer debates internos, que iriam naturalmente, como em qualquer partido político, quer dizer, eles não iam estar ali a cumprimentar-se e a dizer muito bem um do outro, iriam a prazo dar munições a António Costa para a campanha eleitoral geral. Apesar de tudo, eu acho que António Costa pode estar sossegado agora, mas, digamos, se houver uma clarificação no PSD, especialmente no sentido da renovação e de Rangel ganhar, Rangel, no fundo, entra em campo com a ficha limpa, isto é, não houve um mês ou dois de escaramuças em público, de críticas, de bocas, e, portanto... que está a haver, na verdade. Não, quer dizer, mas podia estar a haver Sim. muito mais. Quer dizer, se houvesse uma campanha aberta, vocês lembram-se do Seguro na televisão a dizer ao António Costa que ele era o tipo dos interesses instalados, que era disto, que era daquilo, enfim. E só para concluir, o problema de Rangel, eventualmente, neste momento, poderá ser um problema de name recognition. Não é? Ele pode partir para a campanha e não ser suficientemente conhecido ainda do povo em geral, o que poderá causar algum atrito e ser complicado para ele. Agora, lembremos que António Costa é francamente mau em campanha. Quer dizer, em 2019 ele tinha tudo. Ele tinha a esquerda no bolso, tinha um PSD, enfim, relativamente enfraquecido, a economia péssimo em campanha. quentíssima e, portanto, e mesmo assim ele não consegue materializar isso na maioria absoluta. E, portanto, eu acho que provavelmente dentro de um mês ou um mês e meio podemos estar em plena campanha e num cenário bastante diferente daquilo que estamos neste momento. A ver, vamos o que é que vai acontecer nas legislativas. Para já é o PSD que está a tentar arrumar a casa, vai fazê-lo este fim de semana. A ver, vamos quem é que sai vencedor destas eleições diretas, se Rui Rio ou o Paulo Rangel. Vamos continuar aqui no Fora do Baralho a jogar às cartas todas as semanas e também a usar os nossos trunfos. Todas as sextas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia, aqui na Rádio Observador e sempre, claro, em podcast. Susana Peralta, Luísa Guiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida. Até lá.